Olá, bem-vindo ao meu canal, aqui o canal da advogada Fátima Burech. Estou falando aqui diretamente aqui de Pernambuco, né? Recife, Pernambuco. Vamos falar hoje, queridos, sobre o marco legal das garantias. Acredito que você ainda nem ouviu falar sobre isto. E se ouviu, ouviu de forma ali superficial. E como o caso é altamente relevante, vai mexer muito com a tua vida, vai mexer com a minha, vai mexer com o meu trabalho, vai mexer com o meu cliente, vai mexer com as finanças do meu cliente, vai mexer com o dinheiro, né? As reservas do meu cliente, vai mexer com os bens do meu cliente, do meu seguidor. Eu estou altamente preocupada. É uma nova lei aí que ela já está seguindo para a sanção presidencial. Ela já seguiu para a sanção presidencial e ela facilita a retomada de carros por inadimplência e libera também imóvel como garantia em mais de uma operação. Vamos aqui. Você sabe, uma aulinha, tá? Não tenha pressa, tenha rumo. Para você entender, né? Eu chegar aqui só dar uma notícia, você não sabe do que se trata. Quando a gente fecha um negócio jurídico, nós fazemos um contrato. Por exemplo, eu estou financiando um carro, eu faço um contrato. E eu estipulo ali que são 48 parcelas, por exemplo, 48 parcelas de R$720. E pago 10 parcelas, 12 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas e fico ali. O banco, né, a instituição financeira, que aquele carro é alienado, né, é uma alienação fiduciária, aquele carro fica ali e você fica devendo aquelas prestações. Num determinado tempo, o banco vai procurar as vias judiciais para poder retomar o carro. Muitas vezes, o que é que a gente observa como advogado? A parte devedora, ela começa a esconder o bem. Ela esconde o bem, tem aquela... Então, eu digo assim, toda uma novela, tá? Para a gente conseguir reaver isto. E, enquanto isto, você entende que com o tempo, o bem ele vai se deteriorando, ele vai perdendo o valor. Quando o banco efetivamente busca os meios judiciais, através de uma ação denominada busca e apreensão, o banco, através disto aí, o banco tenta reaver. Entre o banco entrar com a ação e efetivamente, eu digo, de colocar a mão na botija, reaver o que é dele. Olha, eu lhe emprestei, eu fiz um empréstimo, tá? De alienação, você não honrou, você não está pagando, eu vou buscar o meu bem de volta. Tá? Eu vou buscar o bem de volta e você vai ter algumas responsabilidades, né? Porque você quebrou o contrato, você desfez, você ali ficou inadimplente, você não cumpriu o que a gente acordou. Então, eu vou buscar o bem de volta e você, obviamente, vai ter alguns prejuízos. Esse é um fato. Ou então, o banco tem essa dificuldade muito grande de pegar novamente o seu automóvel. Vendo isto, o governo entrou, né, o marco legal das garantias vem com esta inovação, dizendo que este tipo de busca novamente pelo bem que foi feito em alienação fiduciária, o empréstimo que foi feito para o cidadão, para o devedor, isto pode ser resolvido a nível cartorário, em cartório. E de forma muito mais ampla, muito mais rápida e de forma extrajudicial. Obviamente que mesmo sendo em situações extrajudiciais, é fundamental, eu digo assim, o advogado exerce uma função social, uma função, né, ali fundamental. Nós exercemos uma função fundamental, então todas as situações efetivamente também precisam passar pelo crivo do advogado. Tá? Então, essa situação pode ser resolvida agora,
né? Se a lei passar, que já foi para sanção presidencial, se passar, ela vai ser acolhida, vai transformar-se numa lei, essa nova lei que vai facilitar esse tipo de do banco, da instituição credora, da financeira, reaver o bem. E mais uma coisa, as pessoas também podem dar como garantia. Por exemplo, eu dou como garantia a minha casa. Eu tenho uma casa em Alphaville e eu dou como garantia a minha casa. Fiz um empréstimo, tá? E dou como garantia a minha casa. Sendo que a minha casa vale 800 mil reais. E o empréstimo foi de 100 mil reais. Aqueles 100 mil reais, agora 150 mil reais, ele supre, a minha casa vale 800, ele supre totalmente ali o débito que eu tenho junto à instituição financeira. Acontece que atualmente, que se aquele imóvel ele for precisar ser utilizado para satisfazer o débito, ele só satisfaz aquele único débito. Sendo que, se essa lei for aprovada, se eu tiver vários empréstimos, em um banco eu estou devendo 150 mil reais, no outro banco eu estou devendo 200 mil reais, então 200 com mais 150 dá 350, eu tenho, o meu imóvel vale quanto? 800 mil reais, ainda fica crédito para outras instituições. Então, um mesmo imóvel, ele pode ali ser objeto de garantia para vários empréstimos. Quando um imóvel ele é colocado como garantia para uma negociação jurídica, fica registrado lá no cartório de imóveis. Tem lá o documento, né, o registro do imóvel. O imóvel é como gente, né? Como nós quando nascemos, e agora pela a inovação, a modernidade, a criança já sai, né, da maternidade com identidade CPF. Né? Então ali é o registro, sai com registro, identidade CPF. Então o imóvel ele também tem um registro, que é ali a identidade dele, é o registro dele. Quando é feita essa negociação jurídica e que eu coloco o meu imóvel para o banco, como benefício para o banco, em caso de inadimplência do empréstimo que eu estou pegando, o banco, aquilo ali fica consignado, aquilo ali fica anotado na matrícula do meu imóvel. O imóvel de registro 12345 de propriedade da senhora Maria, ele tem um empréstimo no contrato número tal, que diz que se Maria não for adimplente, ou seja, Maria não paga em dia, então, este imóvel pode ser objeto de penhora para satisfazer o débito que ela tem junto ao banco. Já pensou? Pois é. E o que é que dizem os bancos? Os bancos dizem, quem paga bem está pagando mais alto por causa dos inadimplentes. Você entende que o banco tem uma dificuldade muito grande de reaver o que ele efetivamente emprestou. Tem um jargão aqui no Brasil mesmo que diz assim, por exemplo, o filho vem pedir um dinheiro à mãe, aí a mãe fala assim, eu não sou nem banco. Por quê? A gente já sabe que quem tem dinheiro é banco. E tem outro modismo que eu escuto muito, sou uma pessoa que eu falo bastante, mas eu escuto muito também. Tá? E tem outro modismo que diz assim, o banco é rico. Só que esquecem que o banco vive disto. Ele vai aplicando, vai pegando o dinheiro de um, pegando de outro, vai aplicando e ele vive disto. Então, não é incomum, às vezes, o cliente nos procurar e ele diz assim, doutora, o banco me roubou. Eu digo, foi mesmo? Como é que você chega com um discurso desse tão forte? O banco me roubou, né? Vamos aqui. E quando a gente vai analisar o contrato, tá todo redondinho. Eu digo, vem cá, de onde você tirou essa ideia que o banco tá lhe roubando? Esses juros abusivos, aí eles aprenderam também o jargão dos juros abusivos. Sendo que
o próprio advogado que milita na área e o próprio Poder Judiciário, que trabalha com isso também, já fica ali orientado, já é orientado para saber lidar com isto. E os próprios bancos, de tanto levarem indenizações, de tanto levarem na cara, como a gente fala aqui, eles já estão bem redondinhos. Então, assim, acontece sim, mas não com aquela frequência da gente encontrar contratos que estão fora dos parâmetros idealizados pelo Banco Central do Brasil, que tem a função de fiscalizar as instituições financeiras. O Banco do Brasil fornece todo o aparato para que a instituição financeira trabalhe. Então, assim, existe o risco do banco, existe. E o que eu estou dizendo também é que existe a boa pagadora, eu sou uma boa pagadora, aí a boa pagadora paga pela inadimplência do mal pagador. Eu estou prejudicado, estou pagando juros mais altos, por quê? Porque alguém pagou errado e eu posso me prejudicar. Então, os bancos estão vendo por este prisma, sendo que, aí a gente escuta os dois lados, a gente tem que ser imparcial, eu sou imparcial aqui. A minha função é dar a notícia. Eu não estou puxando para o banco, não estou puxando para o consumidor, estou dando a notícia aqui, tá? E trazendo você para pensar, para você conhecer efetivamente como funciona a coisa. Não basta só chegar assim, não. Qual é o fundamento, doutora Fátima? De onde surgiu isso? Qual a ideia? O que é que está por trás disso? O que é que tem? Tá? A própria Febraban falou acerca da inadimplência, falou acerca do prejuízo e falou acerca do prejuízo, inclusive, para o consumidor que anda correto. Eu pago as minhas contas todas em dia. Você não paga. Aí, por causa de você, eu vou pagar juros mais altos, porque quando o banco vai fazer as suas diretrizes e o próprio Banco Central também, ele já utiliza aquilo ali, porque o risco do negócio é maior, uma vez que a inadimplência é muito grande, isso foi visto. Sendo que, aí eu vou para a defesa do consumidor. Eu quis escutar, eu quis saber o que é que o órgão de defesa do consumidor, ele tem, né, a nos orientar. Então, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC disse: sem educação financeira não há garantia, somente mais dívidas. E é o que a gente fala todo dia aqui para vocês, é o que a gente diz dentro da própria plataforma do Banco Central. Tem cursos gratuitos de educação financeira. Dentro da própria Febraban tem cursos de educação financeira. A gente tem vídeos aqui, vários vídeos meus sobre educação financeira. Tem uma palestra que eu fiz há 2 anos ou 3 anos atrás, junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Foi uma palestra com grandes pessoas bem renomadas e que a gente tratava. Um dos tópicos que nós conversamos e o que eu estive ali mediando era justamente falando também sobre educação financeira, sobre a questão do endividamento. Já existe a lei do superendividado protegendo este consumidor. Existe a questão que as empresas, o próprio Banco Central e as empresas de defesa do consumidor e o próprio Poder Judiciário estão de olho a esse crédito fácil que é colocado à disposição do consumidor. Ora, eu ganho um salário mínimo, eu tenho um crédito de 10 mil reais. Você entende que aquele crédito está muito fácil para mim? Ali é um convite para uma possível inadimplência, tá? Então, essa questão do crédito muito fácil. Então, se você não tiver uma educação financeira, você pode se prejudicar grandemente. Então, o que é que o IDEC fala? Eu achei interessantíssima. O IDEC fala: sem educação financeira não há garantia, somente mais dívidas. O estímulo para o uso do crédito como garantia de bens móveis e imóveis, lembra que eu falei?
Garantia do carro, posso dar garantia, eu tenho 2 carros, aí quero comprar mais um, eu dou garantia desse outro que já está quitado, tá? Garantia de bens móveis, de bens imóveis, sem informações e com apelo da redução de taxas de juros, é um grande risco para os consumidores. Isto é o que o IDEC está dizendo, tá? O Instituto falou. Aí ela fala novamente, a promessa de crédito fácil oferecida sem embasamento na capacidade de pagamento e planejamento, apenas definida pela garantia, pode representar a perda. Aí vem, representa a perda da casa, do carro, do terreno, das joias, pois é, da moto e até do aparelho de celular, entre outros bens, tá? Então, assim, eu digo, vai ficar mais fácil do credor ter satisfeito a sua pretensão e vai ficar mais difícil, mais complicado para o devedor na questão de ver os seus bens que deu como alienação, os seus bens ruírem. Então, mais uma vez, a gente clama para que você tenha uma educação financeira firme, tá certo? E fique bem atento. Tão logo esta lei ela entre em vigor, é possível que entre, eu não tenho dúvida que vai entrar. Óbvio que o próprio presidente em exercício, o presidente da República, ele deve fazer algumas alterações, geralmente são feitas, tá certo? Mas já seguiu para a sanção presidencial. E isto favorece, é uma forma, eu entendo, aí vem um outro lado que eu posso especular aqui. É quase uma forma coercitiva de você dizer, sim, do governo federal dizer, né, e das instituições de crédito dizer, você se emende, ande direito, que nós estamos no seu rastro e qualquer coisa agora a gente está tomando e muito mais rápido, que agora pode ser até pela via extrajudicial, tá? Pode ser pela via extrajudicial. Então daí, essa é a nossa orientação de hoje, tá? Fique bem atento e qualquer novidade, tão logo essa lei ela seja implantada e tiver muitas novidades diferentes do que eu estou adiantando aqui, a gente vai repassar para você. Então, cuidado, não é? Com o marco, não é? O marco a nova lei, né? O marco geral, o marco legal das garantias. Cuidado com o seu bolso. Fique conosco, curta, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau.